Você já imaginou ver um mamute lanoso caminhando pela terra novamente? Ou ouvir o canto do dodô ecoando pelas florestas? Na última década, avanços científicos têm transformado a ficção científica em realidade, abrindo portas para a possibilidade de trazer de volta à vida espécies que desapareceram há séculos. Se prepare para uma jornada através do tempo e da ciência, enquanto exploramos os 8 animais extintos que os cientistas estão determinados a ressuscitar. Seja muito bem-vindo, eu sou Maicon Souza e antes de continuar o nosso vídeo, quero lhe pedir um pequeno favor. Já deixa o seu like agora mesmo e caso você seja novo aqui no nosso canal, já se inscreva e ative todas as notificações para não perder nenhum conteúdo novo que postarmos. E caso você não saiba, sua participação é muito importante para o nosso canal e nos ajuda a continuar trazendo mais conteúdos interessantes como esse para você. Então já deixa o seu like e sem mais delongas, vamos voltar para o nosso vídeo. O mamute lanoso é uma das criaturas mais emblemáticas da Era do Gelo e desapareceu há cerca de 4.000 anos atrás. E essas majestosas criaturas percorriam as vastas tundas do hemisfério norte e eram adaptadas para sobreviver em ambientes gelados. E graças aos avanços na genética e na biotecnologia, cientistas estão agora a um passo mais próximo de trazer o mamute lanoso de volta à vida, utilizando o DNA preservado encontrado em espécimes congelados. E nesse momento os pesquisadores estão tentando recriar o genoma do mamute. E a técnica envolve a edição genética, onde genes do mamute são inseridos no genoma de elefantes asiáticos, criando um híbrido com características do mamute lanoso. E esse processo pode ajudar a reintroduzir uma espécie adaptada ao frio, beneficiando os ecossistemas árticos. E em entrevista, um cientista que participa do projeto explicou que estão utilizando técnicas de ponta e edição de gene, como o CRISPR, para tentar recriar as características específicas do mamute. Ele também falou que apesar do desafio, está cada vez mais perto o dia de vermos esses gigantes peludos caminhando novamente pela Terra. E vale lembrar que a ressurreição do mamute lanoso não é apenas uma façanha científica. Ela levanta também questões importantes sobre ética e conservação. Como, por exemplo, poderíamos realmente devolver esses animais ao seu habitat natural? E quais seriam as consequências para os ecossistemas atuais? E embora o caminho seja longo e cheio de desafios, o sonho de ver um mamute lanoso caminhando novamente entre nós continua a inspirar cientistas e entusiastas em todo o mundo. O dodô é uma ave que se tornou símbolo da extinção e acabou desaparecendo no século XVII devido à caça excessiva e à introdução de espécies invasoras em seu habitat natural, na ilha Maurícia. Embora tenha sido extinto há mais de 300 anos, o dodô continua a fascinar cientistas e o público. E com a ajuda de técnicas modernas de biologia molecular, pesquisadores estão estudando o DNA extraordinário dos ossos preservados para entender melhor essa espécie icônica. E caso você não saiba, o material genético extraído dos ossos do dodô é comparado com a de aves modernas, como o pombo, que é seu parente vivo mais próximo. E essa comparação permite aos cientistas identificar e reconstruir parte do genoma do dodô. E a edição genética usando técnicas como CRISPR possibilita a inserção de genes do dodô no genoma de pombos. E esse processo é um passo crucial para recriar um animal que seja geneticamente semelhante ao dodô original. E vale lembrar que a ressurreição do dodô também levanta questões importantes sobre ética e conservação. Como, por exemplo, se conseguirmos trazer de volta o dodô, ele poderá se reintegrar ao seu habitat natural? E quais seriam os impactos dessa reintrodução na flora e fauna locais? E embora os desafios sejam enormes, a esperança de ver o dodô caminhar novamente pela Ilha Maurícia continua a inspirar pesquisadores ao redor do mundo. E a ressurreição dessa ave poderia nos ensinar muito sobre conservação e biodiversidade. Também conhecido como tilacino, ele foi um predador marsupial único que habitava a Tasmânia, Austrália e Nova Guiné. E o último tilacino conhecido morreu em cativeiro
em 1936, marcando o fim de uma espécie que já enfrentava desafios significativos devido à caça e à perda de habitat. E com o avanço da genética e da biotecnologia, cientistas estão agora explorando a possibilidade de trazer de volta o tilacino à vida. E amostras de DNA foram recuperadas de peles preservadas e ossos antigos, oferecendo uma janela para o genoma desse animal extinto. E a técnica envolve clonagem e a edição genética. E agora, cientistas estão trabalhando para inserir genes do tilacino em óvulo de seus parentes vivos mais próximos, como o diabo da Tasmânia. E esse processo pode levar à criação de um embrião que carregue as características genéticas do tilacino. E em entrevista, um cientista que participa do projeto explicou que estão utilizando tecnologia de ponta em genética e clonagem para tentar recriar o tilacino. E contou também que cada etapa desse processo é meticulosamente planejada para garantir que possa trazer de volta uma versão saudável e viável desse animal incrível. E vale lembrar que a reintrodução do tilacino também levanta questões importantes sobre ética e conservação, como por exemplo, como essa espécie interagirá com os ecossistemas atuais e quais seriam os impactos para a flora e fauna locais. Essas são perguntas que os cientistas precisam considerar cuidadosamente antes de concluir o projeto. E apesar dos desafios, a possibilidade de ver o lobo da Tasmânia novamente na natureza inspira cientistas e entusiastas do mundo todo. E a ressurreição do tilacino poderia não só restaurar uma parte perdida do nosso patrimônio natural, mas também fornecer valiosas lições sobre conservação e biodiversidade. O moa gigante foi uma ave sem asas nativa da Nova Zelândia e foi uma das maiores aves que já existiram e foram extintas há cerca de 600 anos. E caso você não saiba, os moas foram caçados até a extinção pelos primeiros habitantes humanos da região. E hoje, cientistas estão tentando recuperar o DNA dos moas a partir de fósseis bem conservados. E essa informação genética é essencial para entender a biologia e o comportamento dessas aves gigantes. E comparando o DNA do moa com o de seus parentes vivos mais próximos, como o avestruz e a ema, os cientistas esperam recriar partes do genoma do moa. E essa comparação pode ajudar a identificar os genes específicos que permitiram o moa alcançar seu tamanho impressionante. E usando técnicas avançadas de edição genética, os pesquisadores estão trabalhando para inserir genes do moa em óvulos de aves modernas. E esse processo pode levar à criação de um embrião que possua características do moa gigante. E em uma entrevista, cientistas que participam do projeto explicou que a recriação do moa gigante não é apenas uma façanha técnica, mas também é uma oportunidade para restaurar parte do ecossistema da Nova Zelândia, mas que, no entanto, os desafios são imensos e cada passo deve ser cuidadosamente avaliado. E vale lembrar que a desextinção do moa gigante também levanta questões importantes sobre ética e conservação. Como, por exemplo, se conseguirmos trazer de volta essas aves monumental, como ela se adaptará ao ambiente moderno? E quais serão os impactos para as espécies nativas e os ecossistemas? E apesar dos desafios, a esperança de ver o moa gigante caminhando novamente pelas florestas da Nova Zelândia continua a inspirar cientistas e entusiastas em todo o mundo. O quagga era uma subespécie da zebra e era nativo das savanas da África do Sul. E com seu distinto padrão de listras apenas na parte frontal do corpo e coloração marrom na parte traseira, o quagga era único entre as zebras. E infelizmente ele foi caçado até a extinção no final do século XIX. E hoje cientistas estão trabalhando para trazer de volta o quagga, usando amostras de DNA de peles preservadas em museus. E esse projeto é conhecido como quagga, que visa recriar um animal que se assemelhe ao quagga original. E o projeto quagga usa técnicas de cruzamento seletivo para reproduzir zebras com padrões de listras e coloração semelhante ao quagga original. E selecionando zebras com características mais próximas ao quagga, os cientistas esperam gradualmente recriar um animal que se pareça com o quagga extinto.
E em entrevista, um cientista que participa do projeto explicou que tem feito progressos significativos no projeto Quagga e que, ao selecionar cuidadosamente os indivíduos para a reprodução, está começando a ver zebras com padrões de listras e coloração que lembram muito o Quagga original. E ele afirmou ainda que é um processo lento, mas que está bem otimista. E vale ressaltar que a recriação do Quagga também levanta questões sobre ética e conservação. E que, embora não possamos trazer de volta o Quagga original, a recriação de um animal semelhante pode ajudar a restaurar parte dos ecossistemas das savanas africanas e aumentar também a biodiversidade. E o projeto Quagga é um exemplo inspirador de como a ciência pode ajudar a corrigir erros do passado, embora os desafios sejam muitos. E a esperança de ver um animal semelhante ao Quagga novamente nas savanas africanas continua a motivar cientistas e conservacionistas ao redor do mundo todo. O rinoceronte lanudo foi uma majestosa criatura da Era do Gelo, que vagava pelas tundras geladas da Europa e da Ásia. E ele era adaptado para sobreviver a um clima extremamente frio, e desapareceu há cerca de 10 mil anos atrás, provavelmente devido às mudanças climáticas e à caça humana. E com avanços na biotecnologia, cientistas estão agora trabalhando para ressuscitar o rinoceronte lanudo, utilizando o DNA extraído de fósseis bem preservados, que foram encontrados na permafrost siberiana, e pesquisadores estão tentando mapear o genoma completo desse gigante extinto. E a técnica envolve a clonagem e a edição genética, onde genes específicos do rinoceronte lanudo são inseridos no genoma de seus parentes vivos mais próximos, como o rinoceronte de Sumatra. E esse processo pode levar à criação de um embrião com características do rinoceronte lanudo. E em entrevista, um cientista que participa do projeto explicou que a ressurreição do rinoceronte lanudo é uma tarefa monumental e que envolve uma série de desafios técnicos. E falou ainda que cada passo, desde a recuperação de DNA até a criação de embriões viáveis, requer tecnologia de ponta e muita precisão. E afirmou ainda que os benefícios ecológicos e científicos dessa ressurreição são imensos. Mas vale lembrar que a reintrodução do rinoceronte lanudo também levanta questões importantes sobre ética e conservação, como por exemplo, como essa espécie se adaptará ao ambiente moderno e quais seriam os impactos para os ecossistemas atuais e para as outras espécies que habitam a região. E apesar dos desafios, a esperança de ver o rinoceronte lanudo vagando novamente pelas tundras da Sibéria continua a inspirar cientistas e entusiastas ao redor do mundo. E a ressurreição dessa espécie poderia não só restaurar uma parte perdida do nosso patrimônio natural, mas também pode fornecer valiosas lições sobre conservação e biodiversidade. E o que você acha desse avanço da biotecnologia? Deixe aí nos comentários e aproveite e já se inscreva no canal caso você ainda não fez sua inscrição. O mastodonte foi um parente distante dos elefantes modernos, que vagava pelas florestas e pradarias da América do Norte até sua extinção, há cerca de 10 mil anos atrás. E ele era conhecido por seus longos dentes e corpo robusto. E caso você não saiba, o mastodonte era um herbívoro que se alimentava de folhas, galhos e vegetação aquática. E hoje a ciência moderna está explorando a possibilidade de trazer de volta o mastodonte à vida, utilizando o DNA extraído de fósseis bem preservados. E pesquisadores estão mapeando o genoma dessa criatura pré-histórica. E a técnica envolve a clonagem e a edição genética, onde genes específicos do mastodonte são inseridos no genoma do elefante asiático. E esse processo pode levar à criação de um embrião com características do mastodonte. E vale lembrar que a reintrodução do mastodonte também levanta questões importantes sobre ética e conservação, como por exemplo, como essa espécie se adaptaria ao ambiente moderno e quais seriam os impactos para os ecossistemas e para as outras espécies que habitam a região. E apesar desses desafios, a esperança de ver o mastodonte caminhando novamente pelas florestas da América do Norte continua a inspirar cientistas e entusiastas ao redor do mundo.
E a ressurreição dessa espécie poderia não só restaurar uma parte perdida do nosso patrimônio, mas também pode fornecer valiosas lições sobre conservação e biodiversidade. Também conhecido como Smilodon, o tigre dente de sabre foi um dos predadores mais formidáveis da Era do Gelo. Conhecido por seus longos e afiados caninos, ele caçava grandes herbívoros e dominava as pradarias da América do Norte até sua extinção há cerca de 10 mil anos atrás. E hoje, cientistas estão explorando a possibilidade de trazer o tigre dente de sabre de volta à vida, utilizando o DNA extraído de fósseis bem preservados. E os pesquisadores estão tentando mapear o genoma dessa icônica criatura pré-histórica. E a técnica envolve a clonagem e a edição genética, onde genes específicos do tigre dente de sabre são inseridos no genoma de grandes felinos modernos, como o leão ou o tigre. E esse processo pode levar à criação de um embrião com características do tigre dente de sabre. Mas vale ressaltar que a reintrodução do tigre dente de sabre também levanta questões importantes sobre ética e conservação, como por exemplo, como essa espécie se adaptaria ao ambiente moderno e quais seriam os impactos para os ecossistemas e para as outras espécies que habitam a região. Apesar desses desafios, a esperança de ver o tigre dente de sabre novamente caçando nas pradarias da América do Norte continua a inspirar cientistas e muitos entusiastas ao redor do mundo. E você que chegou até aqui, peço que comente a seguinte palavra, vida, para eu saber que você ficou comigo até o fim e gostou de conhecer os 8 animais extintos que os cientistas querem ressuscitar? Se sim, já se inscreva agora mesmo no canal e ative todas as notificações para mais vídeos fascinantes sobre os animais. E me conta aí, qual desses animais você gostaria de ver de volta à vida? Já deixe seu comentário logo abaixo e junte-se à conversa sobre o futuro da biodiversidade. E lembrando, sai vídeo novo toda quarta, sempre às 18 horas. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e te vejo nesse vídeo aqui, viu? Tchau!